Olá, amigos. Esta é a quinta videoaula da disciplina Literatura Portuguesa 1. Então, hoje iniciaremos o estudo da segunda fase da literatura portuguesa, chamada de humanismo. As discussões sobre esse momento histórico e cultural se estenderão por 3 encontros. Então, além desta videoaula, as próximas 2 tratarão do humanismo. Hoje o foco será a crônica de Fernão Lopes, que, aliás, é o autor que dá início a esse momento da literatura portuguesa. Mas antes, como sempre faço, eu trarei algumas informações sobre o contexto sócio-histórico da escola, do movimento estético que a gente inicia. Mais informações sobre esse contexto vocês puderão ter no texto número 4 da disciplina, o texto que está no SIGA desde o início do semestre. Então, sem mais demora, nós vamos aí tratar da questão do contexto do humanismo, Então, primeiro, uma definição de humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância. Então, nós temos aí um movimento, uma forma de pensar que vai substituir aquela visão teocêntrica, que Deus estava no centro e era a explicação de tudo. Então, só para dar um exemplo, um determinado rei venceu uma batalha. Venceu por quê? Porque era uma pessoa que tinha uma relação muito boa com Deus e Deus tomou parte na batalha, favoreceu. Numa visão humanista, você vai explicar a vitória através de condicionantes históricas, condicionantes, por exemplo, a estratégia, O cidadão utilizou a melhor estratégia, soube se valer do terreno, conhecia muito bem o terreno, tinha um exército melhor preparado. Então, observe que essa segunda percepção ela vai valorizar a razão, o empreendedorismo, a capacidade de realização humana. Enquanto na primeira percepção você tinha uma explicação a partir do divino, do sobrenatural. Ok? Então, o humanismo é uma contraposição, portanto, a esse apelo ao sobrenatural. Mais um eu gosto muito de ilustrar nessas discussões para não ficar apenas no terreno da abstração. Então, quando ocorreu, por exemplo, a peste negra, que é no século XIV, antes da virada do século de 1348, mais ou menos por ali, a peste negra chega à Europa, vinha nos navios que vinham do Oriente, e a pulga do rato produziu uma doença, hoje chamada de peste bubônica, que varreu, segundo alguns registros, um terço da população europeia. Alguns dizem que foi um quarto. Então imagine, a cada 3 europeus, um morreu com a pulga do rato. Então, na época, essa visão teocêntrica levou as pessoas a procurarem conter a doença com orações, com fogueiras. Acreditava-se que a fogueira espantaria os maus espíritos que traziam a doença. Se você pudesse sobrevoar a Europa naquela época, você veria de leste a oeste, de norte a sul, fogueiras, para espantar os demônios. Então, essa é uma visão teocêntrica que tenta explicar a partir do sobrenatural. Numa visão humanista, seria buscar as raízes terrenas, materiais, da doença, o que estava provocando aquilo. Então, a questão da inexistência de rede de esgotos, jogava-se os dejetos no meio da rua, ali os porcos se alimentavam das fezes, de restos de comida, e os ratos se proliferaram com uma velocidade brutal. Então, esses elementos aí eram considerados dentro dessa percepção
teocêntrica, ok? Então é bom que se diga também que o humanismo ele não é necessariamente ateísta, não é? Não é necessariamente. O que defende o humanismo é que cada coisa no seu devido lugar. As coisas que são de César, a César, o que é de Deus, a Deus. É por aí. Então o humanismo produziu mentes prodigiosas. Vou citar alguns aqui: o Petrarca, que é considerado o pai do soneto, Dante Alighieri, criador da Divina Comédia, Giovanni Boccaccio, que escreveu Decamerão. Por sinal, a parte introdutória do livro desvela para nós como é que se deu a peste negra, como eram os sintomas, recomendo. Erasmo de Roterdã, que escreveu O Elogio da Loucura. Maquiavel, criador de O Príncipe. Thomas Moros, autor de Utopia. François Rabelais, autor de Gargantua e Pantagruel, né? Ok? Então, o que nós temos, o humanismo, essa forma de pensamento se desenvolve na transição da Idade Média para o Renascimento. Gil Vicente, por exemplo, ele está exatamente nessa passagem da Idade Média para o Renascimento. Foi nessa época que surge uma classe social chamada de burguesia, né? Então, só para lembrar, antes dos burgueses, você tinha os nobres, você tinha lá o rei, a nobreza, o clero, né? Os cavaleiros, e você tinha lá o populacho, né? Que trabalhava basicamente na agricultura e boa parte do que produzia ia para o rei, né? Ia para o dono das terras. E agora vai surgir o burguês. Quem era o burguês, né? O burguês era aqueles artesãos, né? As pessoas que trabalhavam, que não trabalhavam exatamente nessa relação feudal, né? Do feudo, da terra. Então você tem lá o carpinteiro, o sapateiro, o ferreiro, né? O vendedor. Essas pessoas elas acumularão riquezas, principalmente se favoreceram das cruzadas. Junto com os soldados, né? Essas pessoas foram e conheceram novos produtos lá no Oriente Médio e trouxeram isso e venderam, emprestaram dinheiro aos reis que iam para campanhas, né? E foram enriquecendo cada vez mais. O burguês, diferente do nobre, ele não tem uma ascendência de nobreza. Então, o nobre poderia dizer assim: o meu pai serviu ao rei Dom João alguma coisa. Meu avô foi um conde não sei de quanto. Meu bisavô... Então, você tinha toda uma linhagem, né, que você poderia, inclusive, se orgulhar daquilo. A visão teocêntrica era que Deus escolhia o ventre onde ia nascer a determinada criança. Se você nasceu nobre é porque Deus quis assim. Então não tinha nada que modificar aquela estrutura, porque o próprio Deus, lá no céu, tinha destacado quem ia ser rico e quem ia ser pobre. Ok? O burguês, ele não podia dizer isso. Ele ia dizer coisa do tipo: o meu pai lavava a latrina do rei não sei o quê, né? Meu avô trabalhava lá limpando a estrebaria do rei fulano de tal. Ele não tinha uma. É aquela cidade, o self-made man, né? O cidadão que se fez sozinho, aquele que, através do seu empreendedorismo, através de usando a sua capacidade intelectual, aproveitando das circunstâncias, foi guindando, né? Foi subindo e tendo cada vez mais dinheiro. Então o burguês era o status econômico, ao contrário do status da nobreza. Muitos nobres não aceitaram isso. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem o caso de Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Gregório de Matos Guerra pertencia à fidalguia, né? Pertencia a essa aristocracia. E quando os burgueses começaram a ocupar os postos que antes eram reservados à nobreza, ele não aceitou.
E por isso aquela poesia dele tão feroz, né? Tão ácida, que ele está criticando, é a sociedade que se abre para o burguês, né? Que se abre para o burguês ocupando espaços que deveria ser da nobreza. Tudo isso uma visão totalmente equivocada, né? Ok? Então as cidades começam a crescer, a se expandir, o comércio passa a se expandir, as grandes navegações são empreendidas, né? Tudo isso demandava um fortalecimento dessas redes de transações comerciais. Essas navegações eram financiadas principalmente por burgueses, né? Os judeus tinham uma parcela, um papel considerável dentro dessa nova classe social, ok? E aí você também tem a redescoberta da cultura greco-latina. Durante toda a Idade Média, se ela não foi abafada de todo, né, ela foi modificada para poder caber dentro da visão católica, cristã. E agora você tem a redescoberta da cultura latina, né? A cultura greco-romana, desculpe. Greco-romana ou greco-latina. Ela pensa nos deuses, né? Os deuses da mitologia greco-romana, eles são humanizados, né? Não é que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Na mitologia greco-romana, os deuses são feitos à imagem e semelhança dos homens. O caso de Zeus é clássico, né? Ele não podia ver uma mocinha de um andar mais cestroso, né? Que ele já se transformava em qualquer coisa para poder seduzir, né? A jovem. Inveja, ciúmes, traições, tudo isso faz parte do universo dos deuses. Então esses deuses humanizados eram totalmente diferentes daquele Deus perfeito, né? Da cristandade, né? Da visão teocêntrica. Então há toda uma maneira nova de olhar para o homem, né? Que essa descoberta da cultura greco-latina vai trazer. Okay? Então você vê cada vez mais a humanização da cultura. A criação da imprensa vai expandir, né, a oferta de livros. Então antes os livros eram feitos à mão, eram raríssimos as pessoas que tinham acesso aos livros. Agora com a invenção da imprensa, você vai multiplicar a circulação dos livros, né? E consequentemente você vai formar novos intelectuais, né? Há uma disseminação do conhecimento. Ok? Então, em síntese, o humanismo, a visão humanista, trouxe a consciência do poder criador do homem, o saber revelado versus saber adquirido. Antes se acreditava que Deus iluminava as mentes, trazia o conhecimento, né? Agora não, você tem que ir atrás do conhecimento, se lançar atrás dele. A necessidade de dominar a leitura e a escrita, o fatalismo versus a construção do destino. Não há um maktub, né? Não há o já determinado. Você constrói seu destino. A busca das fontes greco-romanas, a invenção da imprensa com o aumento do público leitor, né? A difusão do conhecimento. Em Portugal, o que acontecia à época? É sempre bom a gente lembrar isso, porque, em geral, Portugal está à margem dos grandes centros. Não vai ser isso que vai estar acontecendo no momento, porque Portugal é uma das grandes potências marítimas, né? Então, o que está acontecendo em Portugal? O rei Dom Fernando morre. E aí a esposa dele resolve se unir à nobreza espanhola. Então houve uma verdadeira celeuma, né? Um verdadeiro agitar, né? Um rebuliço em Portugal, porque Portugal não poderia passar a pertencer ao trono espanhol. E então sobe ao trono um filho bastardo de Dom Pedro I, que era pai de Dom Fernando. Ok?
O pai de Dom Fernando, Dom Pedro I, teve um filho fora do casamento. E foi Dom João I. Ele, com apoio da burguesia, com apoio do povo, sobe ao trono e inaugura uma dinastia chamada Dinastia de Avis. Ok? Ele vai ser um grande estimulador da cultura, né? Então, o humanismo, toda essa visão humanista aí, ele vai abraçar, né? Vai se dar em Portugal também a época de grande expansão. Portugal nunca foi tão próspero como nesse período, né? Então, em 1415, a tomada de Celta. Em 1460, a descoberta de Cabo Verde. Em 1498, chegada de Vasco da Gama às Índias, passando ali pela parte sul do continente africano. Em 1500, a descoberta do Brasil. Então foi um momento de pujança, de cofres cheios, né? Em Portugal. A cultura passa a ser cada vez mais laica, quer dizer, sai da mão da igreja, né? Então você tem pessoas que não são ligados à igreja, que vão professores. A nobreza passa a valorizar cada vez mais a educação letrada, fortalecimento dos mercadores, o crescimento das cidades, ok? Então tudo isso vai fortalecer o humanismo em Portugal, ok? A língua portuguesa passou por grande evolução ao longo do século XV, para o que concorreu a encomenda de traduções de obras estrangeiras por parte da nobreza culta, a criação da imprensa e o desenvolvimento da prosa doutrinária. Nós vamos ver o que é isso no encontro da semana que vem. Quais são os marcos históricos do humanismo em Portugal? Bom, de início, o começo é alvo de discussão. Todos envolvem a figura do Fernão Lopes, mas nós temos uma diferença aí, segundo os manuais. Alguns colocam o ano de 1418, que é quando Fernão Lopes é chamado para o cargo de guarda-mó da Torre do Tombo. O que é que vem a ser isso? Era o bibliotecário, o chefe dos bibliotecários. A Torre do Tombo é a biblioteca de Lisboa, onde inclusive foi encontrada a carta de Pero Vaz de Caminha. A carta de Pero Vaz de Caminha passou séculos sem saber da existência dela. Foi na biblioteca lá de Lisboa, a Torre do Tombo, que foi encontrado. Então, em 1418, Fernão Lopes é chamado para chefiar os bibliotecários da Torre do Tombo, onde ficavam os arquivos do rei. Agora, outros colocam a data de 1434. Por quê? Porque foi nesse ano, que Fernão Lopes passou a escrever as crônicas sobre os reis portugueses. Então, a grande contribuição que ele vai dar é exatamente na revolução que ele trouxe para a crônica. Nós já falávamos de uma crônica medieval, uma crônica muito misturada com o misticismo, em que a história das famílias da nobreza eram sempre permeadas, né, por uma presença de anjos, né, algum milagre, coisas do tipo. Aqui nós temos uma crônica humanizada, humanista, e nós vamos ver o que é isso daqui a pouco. Então, alguns colocam o ano de 1418, quando ele é chamado para o chefe da biblioteca, e outro quando 1434, quando ele começa a escrever as crônicas, ok? Em 1527, esse período se encerra. Então, nós temos um período aí de pouco mais de 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos. Começa em 1418 e 1527. É quando o Sá de Miranda, vindo da Itália, vai trazer inovações, como, por exemplo, o soneto. Né? Ele vai descobrir lá o soneto e vai trazer essa nova forma de escrever literatura para Portugal, ok? Então, esse período é o classicismo, que nós veremos daqui a 3 encontros, quando avulta a figura
Luiz Vaz de Camões. Por enquanto estamos ainda no humanismo. Então, 1418, o início do humanismo, término 1527, pouco mais de 100 anos. Nesse período foram produzidas principalmente crônica histórica, poesia palaciana, prosa doutrinária e teatro popular. Nós veremos cada um deles no seu devido tempo. A crônica histórica é exatamente o relato sobre a vida dos reis. A poesia palaciana vai ser o momento em que a literatura vai começar a se separar da música. Você tinha as cantigas medievais, a poesia produzida eram, na verdade, letras de música, né? Isso tem uma importância muito grande, porque é chamada poesia ancilar, de ancila, que significa escravo, servo. É uma poesia que é serva da música. Então você quer colocar determinada palavra, mas não cabe no compasso musical, você troca a palavra por outra. Na música você tem a questão do lado A e lado B. Então, na primeira parte da letra, você traz uma determinada questão que no segunda parte é retomada no sentido metafórico. Então, vou dar só um exemplo assim, para que não fique na abstração. Então, você tem, por exemplo, Assum Preto, de Luiz Gonzaga, né? E na primeira parte ele fala sobre o terrível costume que se tinha de cegar os olhos do Assum para que ele, cego, cantasse, né? De sofrimento, de tristeza, ele cantasse na gaiola. Na segunda parte da música ele retoma essa ideia e aí vai colocar que, assim como o pássaro, ele também está cego, porque tiraram dele o seu amor, e daí esse canto triste. Perceba, a primeira ideia é retomada para ganhar para ser ampliada, né? ou ser transformada em metáfora, ok? Então, esses elementos todos da música faziam com que a poesia se tornasse subserviente a ela. A partir da poesia palaciana, você vai ver a produção de uma literatura que já não está mais ligada à música. A prosa doutrinária são textos feitos para a educação dos filhos da nobreza. Então você vai escrever um livro, por exemplo, para ensinar como caçar usando falcão, os tipos de cavalo, né, os tipos de caça. Então, há toda essa pedagogia através de obras feitas exclusivamente para a educação dos filhos da nobreza. E finalmente o teatro popular, que vai ser daqui a 2 encontros, né? Que nós veremos o Gil Vicente, a produção do Gil Vicente, um autor magnífico, que até hoje é visitado. Você veja, por exemplo, o Alto da Compadecida, ele visita esse universo vicentino. A literatura de cordel também dialoga com a produção de Gil Vicente. Então é um teatro que se inaugura, né, com Gil Vicente. E aí passamos agora a cuidar da crônica histórica, né? Então nós veremos hoje o primeiro deles, o primeiro cronista, que é o Fernão Lopes. Então, que diferenças há entre a crônica produzida nesse período e a crônica produzida no período anterior? Primeiro, o tratamento literário, né? A prosa anterior era difícil de ler, muitas repetições, né? Havia um certo desleixo. Aqui você ganha um tratamento literário. Você vai, por exemplo, trabalhar a perspectiva. Como eu vou construir essa história? A partir de quê? Né? Como é que eu vou construir essa história? Pensem nos filmes, gente. Um filme, de repente, começa de trás para frente, não é? Você tem uma cena e escurece a tela e volta a um momento anterior àquela primeira cena mostrada, né? Quem é que vai narrar a história? Qual vai ser a perspectiva, né? Então há um tratamento literário. Segunda coisa, a consulta cuidadosa das fontes. Do primeiro, as crônicas medievais, lá do período medieval, não havia esse interesse, porque o importante era exaltar aquele que era alvo da crônica.
Então, sabe, o que foi dito e acredite se quiser. Aqui não, há um cuidado em ir aos locais, em comparar uma informação com outra informação, observar onde há contradições, né? Os buracos nas informações. Né? Então, se procurava um relato verdadeiramente histórico. Ainda é uma crônica regiocêntrica. O que é isso? O rei é o centro da narrativa, do texto. Acontecia lá no período medieval, continua sendo aqui. Só que esse rei ele vai ser humanizado. Determinadas informações sobre o dia a dia do rei eram simplesmente esquecidas. Você flagrava o rei apenas em momentos solenes, né? Então, numa vitória, momentos assim chaves. Aqui não, você vai visitar lugares comuns, a privacidade do rei, né, o cotidiano do rei. Você vai mostrar que esse rei também sofre, não é? Tem também contradições. Então o personagem ele é enriquecido por essa humanização. Além disso, o povo vai começar a aparecer, né? Mesmo que indiretamente, você vai ver ali a presença dos movimentos populares. Ok? E aí nós chegamos ao grande revolucionário da crônica, que foi o Fernão Lopes. Né?